estarmos em oração, buscando a presença de Deus. E eu entrei aqui, aí eu dei uma olhadinha rapidinho aqui, assim, eu vi, tem alguns rostos, assim, que são novos para mim, né, alguns outros já são conhecidos, e eu estou muito feliz de ver cada um de vocês. Aí sempre vem aquele sentimento assim, né, a gente tem que aproveitar os bons momentos que nós temos, porque depois fica tudo na saudade, já não é mais a mesma coisa, né, quando a gente se vê, já assim, é tudo muito, muito corrido, mas eu tenho muito agradecimento ao Senhor, né, porque Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitas pessoas, homens e mulheres de oração, jovens que enfrentam os desafios, mas que estão sempre buscando o Senhor também, né. Estão me ouvindo direitinho? Porque parece que minha imagem está paralisada. Ah, sim. Então, e aí dentre os rostinhos que eu estou vendo aqui, né, tem um que eu pensava que A câmera saiu isso. ah, sim. Dentre os rostinhos que eu estou vendo aqui, tem um que foi uma surpresa para mim, porque faz tempo que eu não vejo essa pessoa, já faz tempo, que eu não sei se ela ainda está aqui, é a Verônica, a irmã Verônica, lá de Xambioá, não sei se ela ainda é de Xambioá, mas eu vi ela aqui, deu muitas saudades. Saudades daquele tempo, né, da família dela. Que Deus te abençoe, tá, minha irmã? Desculpa, mas é alegria de ver as ovelhinhas de Jesus. Que Deus tem me dado a oportunidade durante essa caminhada. Tem muitos outros aqui, né? A 305 Norte e outros irmãos aqui também, tá? Mas vamos lá. É muitas emoções, eu o rostinho de cada um de vocês aqui, tá? No Daniel capítulo 6, eu quero chamar vocês para Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Ah, perdão, Daniel capítulo 6, versículo 1. É emoção, meus irmãos, é emoção, é emoção. De ver tanta gente querida aqui. Eu tenho a irmã Lúcia, tenho o Paulo e a família dele. Eita, coisa boa. Mas, Se eu vou se eu falar vou aqui falar aqui de cada um de de cada um de vocês, vocês, já só já só da dá saudade, né? saudade, né? Vamos lá, Vamos então. lá, então. Daniel, Daniel, capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. versículo 1. Pareceu Pareceu bem bem a a Dario Dario constituir constituir sobre o sobre o reino as reino as 120 120 sátrapas sátrapas que que estivesse por estivesse por todo o reino, todo o reino, e e sobre eles sobre eles 3 três presidentes, presidentes, dos dos quais quais Daniel Daniel era um, era um. aos quais estes sátrapas desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Essa aqui é uma história, meus irmãos, que todos nós conhecemos, né? As crianças conhecem muito bem a história de Daniel, e em especial, né, esse capítulo aqui, Daniel, capítulo 6, que vai falar que ele vai ser lançado na cova dos leões. Essa é uma história de crianças, mas que chega até para os adultos também, meus irmãos, porque daqui nós podemos tirar lições que chegam para nós em todos os momentos da nossa vida, né? Daniel aqui, nesse contexto aqui, já é um senhor, já se passaram muitos anos que ele estava longe da sua terra, do seu povo, mas ele continuava dando testemunho, né, da sua vida com o Senhor. Só para nós lembrarmos aqui, eu não sei se o pessoal consegue lançar a imagem que eu mandei para vocês, mas Daniel, se nós formos observar aqui, ele foi subindo uns degraus de promoção, não porque ele queria, mas a vida, as circunstâncias foram levando ele, a subir por escalas, subindo de nível, digamos assim. Ele foi sendo promovido. Ele foi promovido, ele cresceu, ele prosperou. Veja só, no Daniel capítulo 1, versículo 19, nos fala sobre a sua primeira promoção
Daniel capítulo 1, versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Dentre todos aqueles que estavam ali, teve Daniel e seus amigos que foram encontrados diferentes. Eles estavam numa situação de cativeiro, mas ele e os seus amigos recebem uma promoção. E como que era essa promoção? Passaram a assistir diante do rei. A situação deles já era uma situação de diferente. Era uma situação, digamos assim, melhor do que os demais que estavam no cativeiro. Porém, não para por aí. Vem a situação, né, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, versículo agora 48, olha aí para você ver. Vem a segunda promoção de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Opa, então aqui nós temos a segunda promoção de Daniel. Mas não para por aí, meus irmãos. Quando a gente vai para Daniel capítulo 5, versículo 29, fala de uma terceira promoção que Daniel recebeu. Daniel capítulo 5, versículo 29. É aquela questão ali da festa, dos vasos, da mão que aparece e escreve na parede, né? Então, versículo 29. Então mandou Belsassar que, que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Mas naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dario, um medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então nós vemos até aqui, então, que Daniel, ele foi tirado da sua família, da sua terra, do seu povo, e foi levado para uma terra distante, porém, em terra distante, em uma terra idólatra, mesmo assim, ele prosperou, ele cresceu, e foi promovido, nós vimos aqui, ó, 3 vezes. Aí vem o contexto agora de Daniel, capítulo 6, onde Dario, né, pareceu bem constituí-lo, né, sobre todo o reino, sobre todos os presidentes ali. Por que isso, meus irmãos? Por quê? No versículo 3 de Daniel, capítulo 6, diz assim, ó, então o O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e dos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu não sei se a imagem está aparecendo aí para vocês, né? Mas nós temos aqui a imagem, porque era só, Daniel, ele estava em Jerusalém, no reino de Judá. Daí agora vem o rei Nabucodonosor, né, a Babilônia, e domina sobre o reino de Judá. Passaram-se os anos, veio agora o Dario, o Império Médio-Pérsia, e domina a Babilônia. Mas Daniel, ele continua. E Dario olha para Daniel e vê nele um espírito de excelência. E resolve constituí-lo sobre todos os outros que estavam diante dele. Por quê? Não foi por causa da sua eloquência, da sua aparência. No versículo 3 aqui que nós lemos, nos diz que foi porque viu nele, ele se distinguiu porque havia nele o espírito de um espírito excelente. Havia algo diferente em Daniel. O tempo, as promoções, a condição não mudou Daniel. Mudaram o nome de Daniel
ele estava longe da sua igreja, ele estava longe do seu povo, o tempo passou, sabe de uma coisa? Mas a comunhão dele com o Senhor não mudou. Fatores externos, a pressão interna, tudo isso que veio sobre ele não mudou a sua comunhão com ele. Ele foi promovido, ele cresceu, ele prosperou, ele envelheceu, mas os seus princípios, a sua índole, não mudou. Ele prosperou, ele avançou, mas ele não mudou. Ele continuou na mesma unção. Ele teve até o seu nome mudado, como eu disse, né? Mas o seu caráter, a sua fidelidade não mudou. Tem gente que com o tempo muda, por situações muda, mas aqui o servo fiel, ele não mudou, ele continuou na sua comunhão com Deus. No tempo que eu fui pastor aqui, lá de Xambioá, né? O nosso distrito pegava Araguanã e Xambioá, passava por Piraquê, Riachinho, Ananás, Angico, e chegava até do outro lado do estado, na cidade de Tocantinópolis. Isso foi em 2011 e 2013. Aliás, peraí, calma. 2011 e 12. E quando nós chegamos em Tocantinópolis, eu conheci a história da irmã Nazaré. Naquela época, em 2011, ela dizia assim, que há 30 anos, quando ela chegou em Tocantinópolis, não havia igreja adventista. E ela veio do outro estado, algumas coisas assim, eu não lembro agora direitinho. Só sei que ela chegou em Tocantinópolis, não havia igreja. E ela tinha os dois meninos, né? Era a Nara e o Dogivan. E eles pequenininho, e ela ali em Tocantinópolis, chegava no dia de sábado, não tinha culto. Sabe o que ela fazia, meus irmãos? Ela atravessava o rio Tocantins de canoa para ir para o Maranhão, na cidade de Porto Franco. Quem conhece aí a região sabe como que é. Então ela atravessava o dia de sábado, saía de Tocantinópolis e ia para o Porto Franco fazer o culto com os irmãos, ter aquele momento de fortalecimento espiritual, ter a sua entrega, a sua busca ali com o Senhor. E ela fazia isso todo sábado. Só que o marido da irmã Nazaré, ele não era adventista. E ele achava que muito estranho, achou perigoso, e um dia ele chegou para ele e disse assim: Olha, Nazaré, esse negócio não está certo. Você atravessar esse rio todo sábado com esses meninos, nessa canoa, para você ir para a igreja, não está certo. E aí eles tiveram uma conversa muito séria. Ela contou isso para mim. Muitas vezes, quando eu ia lá, né, sempre lembrava, ela lembrava essa história. E daí ela disse assim, o seguinte: Olha, meu amigo, eu não vou largar, não vou deixar meu Jesus de jeito nenhum, mas você está certo. Está muito perigoso eu atravessar o rio com esses meninos na canoa. Daí, então, ela começou a fazer uns almoços na casa dela, ao sábado, e convidava o pessoal do trabalho dela, ela trabalhava como enfermeira, para o almoço na casa da Nazaré. E o pessoal, opa, vamos lá almoçar, que coisa boa. E ao sábado ela fazia o almoço e convidava o pessoal, né, do hospital que trabalhava com ela para almoçar. Só que antes do almoço ela dizia assim: gente, deixa eu fazer uma oração aqui com vocês, deixa eu ler um texto aqui da palavra de Deus para vocês. E assim ela começou. Ela dava o almoço, abria a Bíblia, fazia uma oração. Só que um tempo depois ela começou a fazer uma meditação. Gente, vamos chegar um pouquinho mais cedo para nós lermos a palavra do Senhor. E logo depois dizia o seguinte: vamos fazer uma oração? Aí começou a entrar a lição da escola sabatina. Meus irmãos, eu não vou alongar muito a história. O que que aconteceu? Ali começou a funcionar um pequeno grupo. E a irmã Nazaré, com esse pessoal, ela disse assim: gente, já está vindo muitas pessoas aqui, vamos, eu vou orar, porque Deus tem que mandar um missionário para cá. E Deus foi e mandou um irmão que começou a participar, né, era até um comportor, começou a participar desses encontros, desses almoços, que logo depois virou um pequeno grupo. Resumindo a história, hoje lá em Tocantinópolis,
Na minha época, isso em 2011, 2002, né, tinha a igreja de Tocantinópolis, nós começamos a segunda igreja. Pelo que eu tenho informado, hoje em Tocantinópolis, acho que já tem umas 4 ou 5 igrejas, e é uma sede de distrito. Eu fiquei pensando, meu Deus, olha só, uma irmã que foi para este local, não tinha presença adventista, não tinha um pastor para estar apoiando, não tinha um diretor de igreja, um ancião, não tinha um grupo de gente, mas ela tinha seu apego com o Senhor. A nossa irmã, ela descansou no Senhor já tem algum tempo, mas hoje lá tem um testemunho dela, de alguém que tinha uma comunhão com o Senhor. Meus irmãos, Daniel, ele foi para uma terra distante, e vocês conhecem a história, os desafios que chegaram para ele. Eu aqui conheci muitos de vocês, fui na casa de muitos de vocês, orei, chorei com muitos de vocês e me alegrei com muitos de vocês também. Aqui tem gente que tem um joelho no chão, aqui tem gente que busca o Senhor, aqui tem coisas, tem situações que foram apresentadas diante de Deus, e eu vejo aqui o rostinho de cada um de vocês aqui, ó, buscando o Senhor. E esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Olha, nesse livro aqui, ó, é o livro Profetas e Reis, nos diz que Daniel e seus amigos, quando ainda eram crianças, nas casas deles, os pais deles inculcaram na cabeça deles os hábitos de temperança, de estudo da palavra de Deus também. E isso fez toda a diferença. Quando eles crianças, pré-adolescentes, entrando na adolescência, eles foram tirados dessa rede de proteção e eles foram para uma terra distante. Mas o que foi inculcado, foi colocado na cabeça deles, esse livro aqui, o Patriarcas e Reis, nos diz que fez toda a diferença na vida deles. Porque Daniel, ele passou por toda essa mudança, voltando aqui, né? Ele cresceu, foi prosperado, foi promovido várias vezes, mas isso não mudou ele. As, as bênçãos recebidas, as promoções não mudou o seu caráter. E nem a perseguição mudou o seu caráter, que é o que nós vamos entrar aqui agora. Porque ele tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. Meus irmãos, o rei Dario olhou para Daniel e viu assim: esse homem aqui é diferente, tem um espírito diferente nele. Sabe de uma coisa? Ele é que vai ser o chefe aqui de todos. Esse homem é diferente. E vocês sabem da história. No versículo 4 nos dizem então, né, que os presidentes e os sátrapas procuraram uma ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-lo. A Bíblia diz assim, ó, não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Vamos olhar aqui a declaração de imposto de renda dele. Não, está tudo certo. Vamos saber aqui se ele tem algum caso, se ele tem alguma conta, se ele tem alguma dívida aqui. Não encontraram nada nele. E vocês conhecem a história, então disseram o seguinte entre eles: ah, vamos ter que fazer uma situação aqui para a gente encontrar, nem que seja na lei do Deus dele, algo que o comprometa. Eu não vou ler os textos aqui, né, mas vocês conhecem a história. Então, esses governadores conversaram com Dario, na verdade, iludiram o rei e fizeram um decreto para que nos próximos dias ali, ninguém pudesse adorar a outra se não fosse, né, o rei. E assim foi feito. A toda essa situação, por causa de Daniel, tentando apanhá-lo em alguma situação. Fizeram uma reunião. Mas Daniel, que tinha um espírito de excelência, não foi pego de surpresa. Sabe por quê? Porque o espírito de excelência nos tira, meu irmão, do espírito da conduta de mediocridade e nos leva para viver uma vida de espiritualidade com o Senhor. Quando Daniel, meus irmãos, até aqui, agora, eu fiz só para colocar o prato e a mesa, tá bom? Com muita abóbora, com muito piqui. Agora que vai entrar a questão. Quando Daniel ficou sabendo dessa questão, desse enredo, sabe o que que Daniel fez, meu amigo? Olha aí no versículo 10. Olha aí na sua Bíblia.
Daniel, pois, quando soube que estavam falando dele, que tinha armado contra ele, quando soube que a escritura estava assinada, sabe o que ele fez? Ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Opa, peraí. Um homem experiente, um homem de comunhão com o Senhor, que havia um espírito de excelência, quando ele ficou sabendo que estavam falando dele, que havia armado uma situação contra ele, sabe o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele foi para casa, para o seu campo de oração, e ele foi orar a Deus. O decreto, aquela situação de perseguição, de perigo, não mudou em nada a sua comunhão com Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui que as janelas já estavam abertas, apontando o lado da sua adoração. Meus irmãos, o grande problema, a grande situação que chega para muitos é que quando surge uma situação de perigo, uma situação de perseguição, um problema, seja ele qual for, é porque às vezes o meu querido irmão, minha querida irmã é pego e ele está com a janela da oração fechada. E aí pode surgir situações inesperadas. Porque eu encontro aqui em Daniel, meus irmãos, um homem que ele faz o uso não das armas brancas, das armas de fogo. Quando surge o problema, quando surge a situação, ele vai fazer uso das armas da luz, conforme nós temos lá em Romanos capítulo 13, versículo 12. Porque ali fala que nós precisamos fazer o uso das armas da luz. E vamos ser sinceros, meus irmãos, nós somos de carne e osso, mais carne do que osso, amém? E surgem muitos decretos, muitas situações, muitos desafios, problemas, situações que chegam para nós. E muitas vezes a vontade que vem é de nós fazermos o uso das armas, de chegar lá e de falar e de resolver com as nossas mãos. Mas nós não podemos ir por esse caminho. Nós temos que fazer o uso das armas da luz. Daniel, ele foi orar. E 3 vezes. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha já um estilo de vida. Eu ouvi a irmã Tânia falando aqui, né, que sobre esse encontro de oração, a diferença que isso tem feito na vida dela. Porque ele está em busca da presença do Senhor. E quando surgir os problemas, as situações, nós já sabemos para onde nós vamos. Deus é meu refúgio e a minha fortaleza, o Senhor é minha luz. Quem, me, quem poderá me abalar, meu Senhor? Mas porque ele tinha esse estilo de vida com o Senhor. O restante de Daniel, capítulo 6, agora, meus irmãos, vai dizer que o rei, ele não queria fazer, foi feito esse decreto, e quando ele soube realmente o que estava por detrás, mas a palavra dele não podia voltar atrás, no versículo 14, nos diz assim, ó, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, porque ele gostava de Daniel. Ele viu o espírito diferente em Daniel. E ele ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto do rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto interdito que o rei sancione se pode mudar. Então ordenou o rei que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Um homem pagão querendo salvar o servo do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui porque esse homem pagão, ele via o agir de Deus na vida de Daniel. Minha irmã e meu irmão,
Os problemas estão se levantando aí diante do senhor e da senhora. É dentro de casa, é no trabalho, é gente que está próxima a nós. Tem gente te observando, tem gente te observando para te acusar, tem gente te observando caçando coisa, tem gente te observando só tramando. Só que não vamos esquecer que tem gente que te observa também e que vê o Espírito Santo agindo em você, meu irmão. E meu varão de Jesus, a minha varoa de Jesus, vai fazer como Daniel, vai buscar o Senhor, vai buscar o Senhor. Veja aqui, meus irmãos, que o rei tentou livrar Daniel, mas não teve jeito. Daniel foi lançado na cova dos leões. Agora me chama a atenção no versículo 16. Então o rei ordenou, né, que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E no versículo 17 nos diz, irmãos, que foi trazida uma pedra e posta ali sobre a boca da cova, e selou o rei com o dos seus grandes, para que nada pudesse mudar a respeito de Daniel. E a Bíblia nos diz aqui, meus irmãos, que o rei, no versículo 18, ele saiu e ele foi para o palácio e passou a noite em jejum, e não quis que ninguém levasse instrumento musical, e fugiu dele o sono. Por causa desse homem de Deus, o rei que era pagão passou a noite em jejum e oração, busca do seu jeitinho, mas ele passou ali a noite naquela situação, naquela angústia, por causa do servo do Senhor. Me chama a atenção que quando Daniel foi lançado na cova, colocou uma pedra. E por mais que Daniel fizesse força para sair daquela cova, tirar aquela pedra, ele não conseguiu, meus irmãos. Agora, imagine esse quadro aqui. O servo do Senhor, quem busca a Deus Todo-Poderoso, quem é fiel, está dentro da cova junto com o leão. E tem uma pedra enorme que não pode tirar ele, que não pode ser removida. Mas tem gente pro lado de fora só esperando para ver o resultado. Tem gente que esperando o mau resultado e tem gente na expectativa. Irmã Lúcia, a irmã Hilda, meus irmãos que eu conheço aqui, essas mulheres de oração, a irmã Mônica com a família dela. Tem gente na expectativa. Tem gente na expectativa olhando para cada um de vocês. Essa situação aqui, Daniel não tinha como ele sair com as suas mãos. Existem situações que nós estamos, que nós não conseguimos sair. Mas Deus, assim como fez com Daniel, ele entra na situação e passou a noite ali do lado do seu servo, meus irmãos. Tem problemas que chegam na nossa casa, na nossa família, coisas que chegam para nós que nós não conseguimos sair. A gente vai ter que passar por ela. Mas o Senhor passa a noite, passa a semana, passa o ano, seja qual for o tempo, Ele vai estar conosco, fechando a boca dos leões dessa situação, deste problema, não vai nos devorar, mas nós vamos passar a noite, seja a noite, seja o mês, seja os anos, porque foi assim que aconteceu com o servo do Senhor. E quando nós vamos aqui para o versículo 19, diz assim, ó, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste: Daniel, disse o rei, servo do Deus vivo, será que por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele te livrou? Na cabeça do rei, veja só, meus irmãos, por duas vezes ele fala: o teu Deus, a quem tu serve continuamente. Falou isso quando colocaram ele lá dentro da cova, agora vai lá no outro dia de manhã e pergunta: o Deus que você serve continuamente, esse Deus que você sempre tem orado, esse Deus que você busca, será que esse Deus te salvou? E Daniel responde lá de dentro, diz: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou seu anjo
e fechou a boca dos leões. Essa palavra chega para cada um de nós aqui, meus irmãos, e diz assim: olha, o problema chegou aqui para mim, no meu casamento, na minha saúde. Chega de várias formas os problemas para nós. Mas aqui eu conheço muito de vocês e eu vejo o agir de Deus na vida de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Vocês têm vencido. O leão está do lado aí, ó. O leão está do lado. O problema está aí do lado. A situação está aí. Mas você tem vencido, porque Deus tem fechado a boca dos leões e não tem te devorado. Eu vejo as marcas nos olhinhos de muitos de vocês. Eu já vi as marcas do joelho de muitos dos meus irmãos que chegam para mim assim, falam assim: aqui, pastor, meu joelho está aqui, eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pela minha filha, eu estou orando por isso, estou orando por aquilo e outro. E Deus tem te sustentado nessa cova, nessa fossa dos leões, meus irmãos. Eu quero dizer, meus irmãos, que amanhã vai chegar. E o dia já está amanhecendo. Aqui diante da minha janela aqui, eu estou vendo o céu que está amanhecendo. Um dia está amanhecendo, um novo dia vai chegar. Está chegando para muitos de nós já. E o seu testemunho, meu irmão, você vai sair dessa cova, não por sua força, não por sua inteligência, não por sua condição, mas é por causa do Senhor, a quem você serve continuamente. Deus vai agir, já está agindo na sua vida, porque você não foi derrotado, você não foi devorado. E o Deus a quem você serve continuamente tem te guardado. Me chama a atenção, meus irmãos, porque o rei observava isso. Olha, aquele homem ali, ele sempre está orando. Aquela mulher sempre está orando, digamos assim, né? Olhando para cada um de nós aqui, tem gente que está te observando. E seja qual for o desafio que tem chegado para você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, fique firme. A cova onde colocaram o Daniel, ele não podia sair, mas Deus entrou. Seja qual for o problema que chega para mim e para você, mesmo que você não tenha força para sair, mas Deus vai passar este momento com você. Me chama a atenção, meus irmãos, o que está escrito aí, não sei se o pessoal consegue colocar, né? A de Daniel se diz o seguinte, ó: a sua comunhão não era ocasional. Oi, Daniel não era pastor. alguém que Oi, pastor buscava Eduardo. apenas na quarta-feira, no sábado ou no domingo. Ele buscava o Senhor todos os dias. Oi, alguém falou alguma coisa? Oi, pastor. Eu falei, tá sendo projetado, tá? O Ah, slide. sim. Pode ir Ok, falando. muito obrigado. Veja só, a comunhão de Daniel não era ocasional. Eu já estou finalizando aqui, meus irmãos. E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. A comunhão de Daniel não era ocasional, era constante. E até os pagãos observavam isso na vida dele. Aqui diz que ele falou 2 vezes com o rei, em todo o capítulo, mas diz que ele falava com o Senhor 3 vezes ao dia. Falar com o Senhor era prioridade na vida de Daniel. Aqui nos diz, meus irmãos, no próximo slide, nos diz assim, no livro da Ciência do Bom Viver, na página 329. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Que cada respiração seja uma oração. No livro também, no outro slide, Medicina e Salvação, na página 73, nos diz assim, ó: não é seguro ser cristãos ocasionais. Cumpre-nos ser semelhantes a Cristo em nossas ações a todo o tempo. Está andando em oração. Está viajando em oração. Vai almoçar, vai jantar em oração. Vai dormir em oração. Em todo o tempo. No livro A Ciência do Bom Viver, o último slide aqui, na página 28, nos diz assim, ó: todos quantos se acham sobre as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. É aqui que está a nossa vitória. É aqui que está o segredo. Que não é segredo. Daniel saiu da cova, o seu testemunho foi impactante, e sabe uma coisa? O rei se alegrou. Meus irmãos, eu estou vendo aqui meus irmãos lá da 405 Norte.
Vamos ficar firmes e fortes no caminho do Senhor, porque tem muitas pessoas que vão se alegrar com o seu testemunho. Eu quero finalizar aqui dizendo, meus irmãos, que Daniel entrou e saiu da cova, mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que aqueles que lançaram Daniel na cova, quando Daniel saiu, sabe o que o rei fez? Lançou aqueles homens, as mulheres, os seus filhos, na cova. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que antes mesmo, no versículo 24, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma coisa é passar a noite na cova, passar por um problema, por uma dificuldade, seja qual for a situação, mas estar apegado nas mãos de Deus. Passar a noite na cova, seja qual for o problema, seja qual for a situação, sem Deus, até os ossos são esmigalhados. Deus faz toda a diferença. Louvado seja Deus por cada um de vocês, pela vida de vocês. Eu estou vendo aqui a Rose lá, acho que é a Rose, lá de Ananás. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te guie, que Deus te guarde. Que Deus esteja com você em todos os momentos. Vamos ficar firmes e fortes com o Senhor. Porque a Amém. nossa luta é grande, mas a vitória é maior. E muitas pessoas estão nos observando e vão se alegrar ver o agir de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus por esse ministério de oração. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe todos nós aqui e nos dê um bom dia na presença do Senhor. Vamos Amém, ficar pastor. firmes e fortes e que a nossa comunhão com o Senhor não seja ocasional, mas que seja em todos os momentos. E vamos fazer o uso das armas da luz, pois é ali que está a nossa vitória. Que Deus nos guie, que Deus nos guarde. Um abraço para todos vocês. E lembre-se, o Espírito do Senhor repousa sobre vocês, sobre todos nós. Amém. Fiquem com Deus e tenham todos um bom dia. Ficam todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Bom pastor. dia. Amém, pastor. Pastor, obrigada, pastor. Que Deus abençoe. Amém. A gente também vê o agir de Deus no meio do Senhor, da sua família. Um grande abraço para a Samara. Que Deus continue abençoando o Senhor, o seu ministério, viu? E eu vou pedir, pastor, se eu puder, pode encerrar com uma oração para a gente? Bom dia com alegria, bom dia com alegria. Bom dia, amiga. Deixa eu só pedir para o pastor poder encerrar com uma oração. Pode ser, pastor? Pode ser. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento aqui, junto com meus irmãos. Nós estamos estudando a Tua Palavra e nos apegarmos ao Senhor. E eu peço a Tua bênção sobre cada um aqui, meu Pai, porque o Senhor sabe o que tem movido o coração de cada um deles, o meu coração também. Que a nossa vida esteja guardada no Senhor, que venhamos buscar o Senhor em todos os momentos, que as janelas da oração sempre estejam abertas em nossas vidas, meu Deus, e que venhamos fazer o uso das armas da luz, e que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor. Visite o lar, a família de cada um dos meus irmãos. Obrigado por este culto, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia a todos, que Deus abençoe imensamente. E amanhã, gente, o último dia do nosso jejum de Daniel. Pastor, que Deus te abençoe imensamente. Foi maravilhoso ter o senhor aqui conosco, viu? Um grande abraço para a Samara. Tchau para vocês. Gente, bom Pastor, dia, até bom dia, amanhã. muito Se Deus obrigada. quiser. Fiquem com Bom dia, Deus. bom dia. Bom dia com alegria.